A pessoa morre, mas eu tenho apego a essa pessoa, tá? E se eu tenho apego à pessoa, cara, eu vou sofrer uma eternidade. Uma eternidade. Agora, se eu tenho uma conexão verdadeira, não de ego com essa pessoa, né? Mas se eu tenho uma conexão de alma com essa pessoa, eternamente eu vou conviver com ela. E aí vou falar uma frase que eu amo de paixão, de Francisco de Assis. Que ele fala assim: os mortos não estão mortos, eles estão invisíveis. E eu acredito nisso. Então, quando eu digo conexão de alma, vamos pegar um exemplo da sua avó. A sua avó, ela não está presente fisicamente. Tá certo? Olha eu chorando, mas olha eu chorando. É lindo isso, cara. É lindo isso. Agora, espiritualmente, né, a conexão que você tem com ela, cara, é eterna. E quando falo eterno, não tô falando eterno até o dia que o Otávio desencarnar, não. Eterno. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou muito feliz. Eu assistia as lives dessa pessoa iluminada. Me ajudou muito durante a pandemia, de verdade. Eu virei fã desse cara. E a humildade dele é tão grande que o Tadashi topou vir no meu podcast. Tadashi, muito obrigado pela moral mesmo. Assim, eu não tenho palavras pra descrever a forma com que... a moral que você me deu. Não. O jeito que você... Você tem noção? Você me ligou. Você não tem um WhatsApp, né? Não, graças a Deus não. Então você não tem um WhatsApp. Imagina, eu tô trabalhando, daqui a pouco toca meu telefone, um número que eu não tenho. Falei, será que é a Vivo me cobrando? Será que é as Casas Bahia? Aí, Otávio, oi, ele. Aqui é o Tadashi. Eu quase caí pra trás. Eu falei, nossa. E ele tá aqui no meu podcast. Muito obrigado mais uma vez por ter comparecido. Agradeço. E nós vamos bater um papo sobre ancestralidade, nós vamos bater um papo sobre família, sobre vida, é isso mesmo? Vamos lá, vamos nessa. Cara, eu nem sei por onde começar. Eu preciso que você me ajude. Eu vou pegar um ponto que eu acho que é interessante demais, a hora que você colocou essa questão do ser iluminado, né, ter ajudado. Eu assumo assim que eu tenho a minha luz, como você também tem a sua luz, e todo mundo tem a própria luz, né? Sim. Agora, um ponto que é interessante, Otávio, que assim, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Isso é verdade. Então aquela história, se eu te ajudei, eu fiz o meu papel. Agora, eu te ajudei porque você, na verdade, se permitiu ser ajudado. É verdade. Né? E o fato de eu ter te ligado, porque eu não tenho WhatsApp. Graças a Deus eu abortei o WhatsApp da minha vida. Mas já teve alguma vez? Já. Eu abortei uns 10 anos atrás porque eu tava ficando doido que eu não dava conta de administrar. E aí eu abortei. E que, aliás, tem a ver com o nosso papo aqui também, porque é interessante, né? Eu sempre trabalhei finais de semana. Todo final de semana eu estava em treinamento, né? E aí tem a ver com o nosso papo aqui. E por causa disso, eu tomei uma decisão com os meus filhos que na parte da tarde, eu não iria trabalhar e eu ficaria com eles para levar para a escola, levar para o judô, levar para a natação, levar para o hipismo, ou seja... Eu passaria a tarde com eles dando assistência. E na parte da manhã levaria para a escola, buscaria na escola, almoçaria com eles e aí a parte da tarde ficaria com eles. Uma decisão para ter tempo para eles, para os filhos, estar com eles, ok. E aí um belo dia eu fui fazer um curso, meu filho já era adolescente, o Rafael, fui fazer um curso de pais e filhos na Carolina do Norte. E numa determinada hora a gente tinha que ficar 24 horas... só pai e filho, frente a frente. Aí ele falou comigo assim, eu queria que você tivesse mais tempo pra mim. Nossa. Cara. Quantos anos ele tinha? 15. Eu quase que voei no pescoço dele, né? E aí eu falei, cara, você sabe o que você tá falando? Aí eu contei, tomei essa decisão, de ficar de manhã, te levar pra escola, buscar na escola. Cadê o reconhecimento, pô? Aí eu falei, o que você tá falando? Aí ele falou, só que você fica comigo, mas o tempo todo... Você fica no celular. Eu tinha WhatsApp. Tá? Aí o primeiro objetivo, assim, eu tirei o WhatsApp da minha vida. E o segundo, na hora que
almoçava, eu deixava o celular em casa e eu não usava mais celular. Porque o que ele queria era presença. Eu estava com ele fisicamente, né? Mas espiritualmente eu não estava O ali. tempo de qualidade não Não tava... estava. Então tem a ver com família, tem a ver com o nosso bate-papo aqui. Então, E cada vez mais as pessoas reclamam que não tem tempo, só que quanto mais tempo livre elas têm, elas estão vendo porcaria na internet, não é verdade? isso é viciante, cara. Não é verdade. E é feito pra viciar, né? É isso aí. Isso é feito pra viciar. Então, assim, o que deu um match, assim, com o Otávio, com o seu podcast, é porque você tinha mandado uma mensagem, aí depois eu entrei na sua página, aí depois um dia você mandou um podcast, ou foi alguma coisa que você falava da sua avó. Ah, é. Cara, aquele vídeo, eu falei, cara, eu vou gravar um podcast com esse cara. Ali deu link, sabe? Olha, se minha avó tivesse viva, de verdade, ela estaria sentada aqui, ó, te assistindo e te aplaudindo, de verdade. Ela era uma pessoa muito especial, ela era uma pessoa muito pra cima, bater papo, sabe? Sabe aquelas vovozinha que você chega em casa, não tem nada, ela vai fazer bolo, você entendeu? Se tem comida na geladeira, não vou fazer comida fresca, minha avó era esse tipo de pessoa. Minha avó tinha uma personalidade forte, sim, entendeu? Mas é o básico daquela mulher autêntica, sabe? Aquela mulher que tem opinião, aquela mulher que ninguém passa pra trás, sabe? Eu ia no mercado pra ela fazia questão de pegar a nota fiscal e ver tudo aquilo que tinha comprado, mas não era porque ela não confiava, não, mas ela queria entender qual que era o preço do feijão. Ai, meu Deus, o feijão tá... Ela precisava de coisa pra reclamar, sabe? Ai, tá muito caro o feijão, tá muito caro. Essa marca de detergente não faz tanto sabão, então não presta, eu quero uma mais barata, sabe? E tipo, até o fato de pegar minha cachorra, que quando meu avô faleceu, ficou eu, minha avó, uma cachorra minha de 13 anos que tinha um coágulo no coração, na veia do coração de 7 centímetros. A hora que aquele coágulo andasse, minha cachorra ia morrer. E 3 gatos de 20 anos cada um. Aí eu falei assim, daqui a pouco minha cachorra vai morrer, daqui a pouco os 3 gatos vai morrer na sequência. E vai ficar eu e minha avó aqui. Eu falei, não, eu vou pegar uma cachorra. E eu peguei a Kita aqui, que você viu, né? E Tadashi, eu fazia questão de não ver um cocôzinho, de não ver um xixizinho, sabe? Pra ela ter com que se estressar. Entendeu? A sua avó. E assim, eu tive... por mais que eu fazia muito por ela, eu não fazia tudo, porque ela precisava se ocupar. Então assim, sei lá, ela fazia um cocô no quintal, eu fingia que não via, tava trabalhando, eu saía, ou eu passava por cima, deixa lá. Aí eu chegava... ela já tinha limpado e ela reclamava. A cachorra fez cocô no quintal, né? No fundo eu falava, eu sei. Porque se eu limpasse, ela não ia ter o que fazer. Entendeu? Muito legal. 97 anos ela faleceu, faz um ano. O Otávio, tem uma história assim, muito interessante, né? Os meus avós, o meu avô paterno, especificamente, eu convivi muito de próximo até os 5 anos de idade, né? E ele desencarnou quando eu tinha 5 anos de idade. Você sempre morou em Campinas ou não? Não, meus avós eram aqui do Taboão da Serra. Tá. Quando vieram do Japão, vieram pra cá. E o que é interessante, né? Eu não sei questões espirituais, mas ele tinha 20 netos, mas o único neto que podia mexer nas carpas dele era eu. Porque, não sei. Então, acabou assim que eu acabei criando um vínculo muito grande. E quando ele desencarnou, eu trabalhei isso anos em terapia, cara, porque ficou assim, ele me abandonou. Essa que ficou a sensação para um menino de 5 anos que não sabia nada da morte e tal, né? E ele vivia falando para mim, eu te amo. Tá? E aí ele morre e fica uma sensação literal assim, cara, ele me abandonou. Quem que foi me ajudar a curar essa dor? O meu filho, Rafael, quando ele tinha mais ou menos uns 2 anos de idade, 3, a gente brincando de Lego, montar Lego, né? E ele adorava brincar de Lego.
E de repente ele para de montar o Lego, vem me dar um abraço e fala, pai, eu te amo. Aí eu falei, eu também. Mas foi assim, no automático, né? Só que na sequência ele foi dormir e eu não dormi naquela noite. Cara, virei a noite assim, tipo, abriu uma gavetinha no inconsciente, Total. começou a fazer uns cálculos mentais ali, uma avaliação emocional. Ah. E aí de manhã eu acordei, liguei pra minha terapeuta, acordei não, né? Liguei pra minha terapeuta, porque eu não dormi nessa noite. Ó, quero um horário? Não tenho, minha filha, na hora do almoço, acha um horário aí, mas eu tô louco aqui, preciso. E ela marcou um horário e fez uma regressão comigo. Aí vem a loucura toda, né? Eu volto pra morte do meu avô, exatamente com esse buraco. Cara, ele me abandonou. E por que me incomodou o Eu Te Amo do Rafael? Porque eu não podia abandonar aquele cara. O que é a ficha que caiu, Otávio? Todos os relacionamentos que eu tive, a partir dos 5 anos de idade, que alguém falava assim, eu gosto de você, eu te amo. Cara, eu dispensava porque vai me abandonar, né? Só que eu não tinha consciência, né? E é lógico que eu fiz um monte de besteira nesse período, porque assim, era abrir a boca e falar, eu gosto de você, dispensa porque... Era um gatilho... vai te abandonar. E no Rafael, quando ele falou isso, a metáfora que eu uso é assim, o alarme ligou, porque assim, cara, esse você não pode abandonar. Não é que os outros eu podia, os outros eu não tinha consciência, né? Então o que eu fico vendo, assim, esse relacionamento, por exemplo, assim, igual foi com a sua avó, e com todos, com seus pais, cara, tem uma conexão espiritual nessa história. Eu não estou falando de religião, tá? Mas tem uma conexão, assim, que é muito maior do que simplesmente assim, é minha avó. Não, cara, e isso é para todo mundo. Só que tem gente que não tem a dimensão disso, né? Então, a hora que você falou, no dia que a gente conversou por telefone, e agora você comentando, você vê assim, eu até gravei um vídeo, acho que entrou essa semana, eu me perco no mesmo tempo com esses vídeos, mas que eu falo exatamente o seguinte, que a conexão desse encontro familiar, o fator motivador é o amor. Com certeza. Ponto. Né? Agora, é aquela história, né? Onde existe amor, existe a raiva, porque é o complemento dessa história, né? Não é só o amor. Uhum. E de vez em quando essa parte da raiva, do ódio aparece também, né? Vai falar, não aparece. Lógico que aparece. Lógico, ué. Né? Então, eu acho muito bonito, cara. Eu acho que essa relação que você teve com a sua avó, assim, é uma prova viva exatamente dessa questão, assim, do resgate, do amor e do pra que de repente foi reencontrar, né? É muito lindo isso. Eu fiz no primeiro ano de pandemia, meus pais eles estavam isolados no interior e eu e minha avó aqui. Aí eu prometi pra mim, assim, as pessoas que conversavam com ela, o vizinho da frente, o vizinho do lado, uma outra vizinha da esquina, os 3 morreram de Covid. As pessoas que vinham e tocavam a campainha pra conversar com a minha avó, os 3 morreram de Covid. Tá? Eu tentei não falar. Eu falei, não, eles não estão vindo aqui por causa da pandemia e tal. Ela não sabia. Mas aí o que acontece? Certa vez ela varrendo aqui, a moça passou e falou, e minha avó até brigou comigo esse dia. Eu falei, vó, eu não... Se puder te poupar de qualquer tipo de tristeza ou de desgosto de alguma coisa, eu vou fazer. Aí minha avó brigou comigo, ela falou assim, você não tem que me poupar de nada, porque faz parte do meu aprendizado ter que lidar... Olha isso! Faz parte do meu aprendizado ter que lidar com essas perdas. Aí nesse dia, eu cheguei e falei assim, vó, tá morrendo muita gente. Não sabemos quando que vai ter vacina, não sabemos quando que vai liberar a vacina, só que eu te garanto uma coisa, não sou eu que vai... Você não vai pegar esse vírus, você não vai morrer desse negócio. Eu morro desse negócio. Porque eu tenho que ir no mercado, eu tenho que não sei o quê, entendeu? Mas você não vai morrer. Eu garanto pra você que eu não vou te passar esse negócio e ninguém vai te passar esse negócio. Aí eu fui lá pros meus pais e eu cheguei lá nos meus... Tudo à distância, lembra? Passava álcool nas compras, lembra? Aquela doideira. Aí eu cheguei lá no interior e falei assim pros meus pais, olha, eu sou o responsável por ela a partir de agora e eu prometo pra vocês, ela não vai pegar esse trem. Então, vocês se comportem aqui, por favor,
eu puxando a orelha dos dois, vocês se comportem aqui, porque eu vou me comportar lá, porque a minha avó é problema meu já faz alguns anos já. Deixa ela comigo, sabe? E eu fazia de tudo pra ela não ter nenhum tipo de desgosto, assim, sabe? Só que você não tem que me poupar de nada. Otávio, deixa eu só pegar um lado. Você é terapeuta também, né? Teoricamente, né? Não, mas é. Pode não ser ativamente clássico, falando. né? Mas, cara, você é terapeuta. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto que eu acho isso tão bonito, cara. A sua avó, assim, com toda a simplicidade, humildade dela, era uma mulher sábia, né? Sim. Você pega essa fala dela aí, por exemplo, você não tem que me poupar de nada, né? Eu tô aqui para aprender, ok. Se a gente falar isso de um outro lado, assim, de uma outra forma, que é popular, né, esse jeito de falar, mas é que as pessoas raramente caem a ficha dessa história. Cada um tem a sua cruz. Não é verdade. Cada um tem a sua dor. Agora, aquela história, eu posso carregar a sua cruz? Não posso não, cara, eu já tenho a minha. Eu posso resolver viver sua dor? Não, eu já tenho a minha, né? As minhas dores. Então, se parar para pensar, essa fala da sua avó, assim, simples, curta, grossa e, pum, assertiva, direta. Prática demais, é verdade. Cara, isso faz parte do meu processo evolutivo, eu tenho que aprender com isso, você não tem que poupar nenhuma dor minha, não. E muitas vezes a gente fica tentando poupar a dor do outro, evitar que ele passe por uma dor, você não está ajudando. Né? Na verdade, você está pisando a cabeça e afundando essa pessoa um pouco mais. Essa é que é a real. De querer poupar alguém, muitas vezes assim, de passar por uma dor, né? Não, e aquela coisa, né? É até um pouco de etarismo. Sim. Disso, né? Então, tipo assim, porque a minha avó tem 90 e tantos anos, eu vou poupar. Não, sabe? Minha avó era tão fantástica que uma vez minha mãe deu um vestido pra ela. Ela já tinha 90, ela já estava acima dos 90. Minha avó, não gostei não, por quê? Porque esse vestido é muito de senhora. Esse vestido é de velha. Aí eu falei, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? O espírito da pessoa. Então, assim, ela andava com dificuldade já, não tinha mais cartilagem no joelho, aquela coisa. E ela reclamava muito de dor, né? E o médico falava assim, para de dar Dorflex pra ela que vai atacar o rim. Eu falei, meu irmão, para de deixar ela com dor. Você entendeu? Eu vou dar remédio sim, e é isso, e não vou deixar ela com dor. Eu vou dar o máximo de conforto possível, né? E no aniversário, no primeiro aniversário que eu fiz com ela, e eu fazia muitos stories no meu Instagram, mostrando minha avó adorava assistir Chaves, minha avó sabia todas as falas do Chaves, eu fazia bolo com a minha avó. Quando eu trabalhava com confeitaria, minha avó filmava ensinando a fazer bolo de fubá, ensinava a fazer bolo de cenoura, vai lá, posta na internet, eu abria a caixinha, minha avó respondia as perguntas. Então meus amigos, eles sempre gostavam muito de ver a figura da minha avó. E eu cheguei pra eles e falei assim, pessoal, daqui uma semana vai ser aniversário da minha avó, vai passar eu e ela aqui, eu não tô chegando perto dela, eu moro lá no fundo, o máximo que eu venho é pegar o prato de comida aqui na porta aqui, e depois eu volto, ou a gente conversa pela sala, eu abri aqui a porta dessa sala, a gente ficava horas conversando aqui, e eu falei, mas o que eu quero de vocês? Me mandem um vídeo falando parabéns pra minha avó. Assim, umas 30 pessoas mandaram. Que legal. Aí eu cheguei e levei ela lá no fundo, e eu tenho o vídeo, e eu tenho a reação dela do vídeo. Aí pessoas que ela nem conhece, oi, vó, parabéns, feliz aniversário pra você. E ela respondendo. Aí eu comprei bolo, fiz um bolo, cantei parabéns pra ela. Meu, assim, foi muito emocionante, assim, sabe? Criativo. E ela, assim, e ela jurava que as pessoas estavam vendo ali, sabe? Aí eu fiz uma live, né? Depois eu salvei a live. Eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês verem, olha só que eu aprontei. Parabéns, dona Alzira, muitas felicidades, que Deus abençoe muito a senhora, com muita saúde e paz, viu? Tudo de bom pra aguentar esse seu neto aí. Oxi! Um beijo grande. Tudo de bom pra você também, agradeço de coração. Amigos do meu neto serão para sempre meus amigos. Enfim, mas e ela sempre foi muito preocupada, e a preocupação era mútua, assim, sabe? Minha avó
Foi o maior presente que eu já tive na minha vida, foi minha avó. Que lindo. E quando ela partiu, aí eu tive que aprender a lidar comigo mesmo. Eu tive que aprender a lidar com os meus silêncios. Eu tive que aprender com o meu barulho. Entendeu? Tá aí o podcast Barulho Mental, no qual eu botei uma galinha aqui só pra dar uma descontraída, mas esse podcast aqui, ele é o máximo que eu consegui fazer pra me encontrar, sabe? E a minha ideia é ajudar pessoas que ajudam outras pessoas. Então, a minha ideia é trazer terapeutas, trazer pessoas sábias, trazer médicos, trazerem pessoas que passaram por uma doença. Eu trouxe a Thaís aqui. Beijo, Thaís! Uma amiga minha que ela contraiu HIV do ex-namorado, que faleceu. Ela veio aqui, deu uma entrevista. Aliás, o episódio tá sensacional, depois você dá uma olhada. E faz parte do meu autoconhecimento. Faz parte de eu fazer terapia de graça e ajudar pessoas que ajudam pessoas. É esse o porquê esse podcast existe. Não, né? Lindo. É o que eu te falei, né? Eu amei assim, o nome dele, porque a hora que eu fiquei pensando, falei, gente, eu quero conversar com o Otávio porque eu quero entender. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver assim, com que esse mundo, as pessoas estão vivendo hoje, né? E a ansiedade cada vez mais pegando, né? A incerteza de muita coisa. Agora, para variar, qualquer lugar que você liga a TV, o rádio, é guerra pra cá, é guerra pra lá, e não sei o que. Entendeu? É uma gotinha no oceano de inteligência emocional, de suporte, de rede de apoio, de mensagem, entendeu? Tanto é que quando você falou, eu falei, agora eu estourei. Agora eu estourei. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre teve esse viés de autoconhecimento? Como que aconteceu isso na sua carreira? Otávio, na verdade, assim, eu vou dizer que sim, mas eu falo que Deus escreve certo, como diz no dito popular, por linhas tortas, né? Eu comecei a minha carreira trabalhando na área comercial. Então, dando treinamentos para área comercial, para vendedores, né? E aí, o que eu comecei a perceber? E aí eu falo assim que Deus, ele dá um dom para cada um e isso vai naturalmente se desenvolvendo de uma forma ou de outra, né? E eu tinha consciência que eu conseguia capacitar os caras intelectualmente, racionalmente, intelectualmente. Eu sabia que eu passava técnica para as pessoas e alguns replicavam e dava certo. Outros não conseguiam usar, não dava certo, mas ok. Mas eu comecei a perceber o seguinte, que o gatilho, o gargalo que fazia a coisa não andar era no comportamental. Isso onde ninguém foge, né? E aí foi a minha sacada. Eu falei, peraí, então, cara, eu tenho que mudar esse negócio aqui. E aí que começou a virar a chave para a parte terapêutica. Entendeu? Que eu comecei a sair da área comercial e comecei a virar a chave para o lado terapêutico. Então, a partir daí eu aprofundei assim, cara, 1000% só na parte terapêutica e você sempre foi, na parte comportamental. E você sempre foi espiritualizado ou isso veio depois? Sempre fui. Sempre foi. Sempre fui. Sempre fui assim. Aí tem uma passagem que é interessante demais, né? Eu, desde criança, mas desde criancinha mesmo, eu tinha meus amigos invisíveis, tá? E aí a minha mãe começou a ficar assustada com aquilo, tal, me levou para um psiquiatra. E é lógico que eu não estou falando mal de psiquiatra, mas o psiquiatra acadêmico, o psiquiatra alopata, o que ele sabe fazer é medicar e tá certo que é o que ele aprendeu, não estou julgando. Só que eu tinha 5 anos de idade, cara. 4, 5 anos de idade. Você foi medicado com 5 anos de idade. Comecei a ser medicado porque eu sou louco, né? A sorte minha, e eu falo que é coisa de Deus mesmo, que eu agradeço demais. Ela chama Dona Vitória. Ela já desencarnou. Ela era vizinha da minha mãe, na época que eu morava em BH. E ela tinha um centro espírita, tá? E aí ela chegou para minha mãe e falou assim, olha, o seu filho não é louco. Ele vai ficar louco. Se ele continuar tomando isso. Aí ele vai ficar louco em pouco tempo.
E aí a minha mãe resolveu escutar essa mulher. A sorte minha foi essa, cara. Porque aí eu parei de tomar o remédio, minha mãe parou, e essa senhora começou a mostrar para minha mãe o que na verdade, a conexão que eu tinha, ok. E a partir daí, eu comecei assim, principalmente a partir dos 12 anos, né? Aí eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade, não a religião, mas a espiritualidade mesmo e tal. E essa senhora foi muito responsável por isso também, porque ela tinha um centro de Umbanda, tá? E aí ela falava assim, eu queria frequentar, ela falava assim, você não pode vir aqui, você vai para um centro kardecista, porque eu não posso fazer a parte de doutrina, não tenho como tal, então você vai para um centro kardecista. E ela me encaminhou, e foi outra bênção também, né? Porque aí eu tive todo um processo assim de educação mesmo, né? De doutrina e tal. Hoje eu não sou mais nem católico, nem espírita, hoje eu me denomino espiritualista. Espiritualista. Né? Porque daí pra frente eu fiz um caminho longo, budista, fui batista, um caminho muito longo. E qual a importância da fé para o ser humano? Nossa, Otávio, eu vou falar uma coisa aqui que já gerou algumas polêmicas, né? Primeiro, assim, qual é a minha definição de fé? Tá? Fé não é você pedir para Deus o que você quer ou o que você precisa. Fé é você aceitar o que Deus está te propondo a viver. E é o que a sua avó falou para você, né? Você não tem que me poupar de nada, né? Isso faz parte da minha evolução, né? Passar por tudo isso faz parte da minha evolução. Então, fé não é você pedir para Deus o que você quer. Fé é você ajoelhar e agradecer pelo que você está passando, porque isso faz parte do seu processo evolutivo. Agora, a questão é quem que está preparado para isso, né? E as pessoas me perguntam assim, você não pede? Eu peço. Lógico que eu peço. Só que, eu sei pedir. E muita gente não sabe pedir, tá? E 2, quando eu peço, eu já peço com uma convicção assim, cara, Deus joga no meu time. Você já pede agradecendo. Ele já me atendeu, cara. Tá? Então, é diferente de... vou dar um exemplo aqui só para contextualizar, tá? Eu vou pintar um quadro dramático, mas é exatamente para as pessoas entenderem. Se você está desempregado, sem dinheiro, ou você doente, ou alguém na família com um problema grave de saúde, em estado terminal, e você ajoelha para orar emocionalmente, quando você ajoelha para orar, qual é o seu estado emocional? O que você está sentindo nessa hora? Você está quebrado. Quebrado, você está triste, sem esperança. Sem esperança, tá certo? Com raiva, talvez. Aí eu te pergunto, essa oração vai dar certo quando? Faz sentido. Nunca. Faz sentido. Nunca ela vai dar certo. Agora, se eu ajoelho e oro, tá, ok, tô desempregado, tô falido, tô doente, tô com alguém na família, ok, mas eu ajoelho para agradecer. Cara, é o que eu preciso. Isso vai muito de encontro com a espiritualidade budista, não é? De você... Eu não entendo nada de religião, quer dizer, eu já estudei muita religião, um pouquinho de cada, eu sou muito curioso, e eu não tenho nenhum tipo de definição, assim, okay, sabe? Eu não tenho nenhum tipo de definição, mas eu sou muito curioso mesmo. E o pouquinho que eu sei do budismo é que é o seguinte, se eu cair e quebrar o braço, eu já tenho que agradecer ali na hora, porque eu poderia ter quebrado os dois, né? Se eu perdi meu carro num incêndio, eu tenho que agradecer porque eu poderia estar preso dentro do carro quando o carro pegou fogo, né? E eu achei isso de uma humildade muito grande, assim, sabe? Você pensar que tudo aquilo na tua vida já é um livramento de algo que poderia ser pior, entendeu? E como disse a sua avó, e faz parte de um processo evolutivo, porque, cara, tem um aprendizado, né? Então, eu não sei se a gente poderia colocar assim, do budismo. Não, sabe? Eu acho que isso é da vida, né? A questão de
agradecer pelo que a gente está vivendo. É o amor fati, né? Quer ver, Otávio, só para complementar essa resposta dessa pergunta que você fez. Você está preparado para abrir mão do que você quer e receber o que você precisa? Ai. Entende? Você está pronto para abrir mão do que você quer e receber o que você precisa para o seu processo evolutivo? Cara, então muitas vezes assim, por orgulho, por birra, por teimosia, a gente fica... eu quero isso, eu quero isso. Ok, tem direito de querer qualquer coisa. É um falso senso de merecimento que não vai te levar a lugar nenhum. Deus é perfeito. Então, assim, Ele está te dando a nós, né, para todo mundo, o que nós precisamos. Pode ser o que nós não queremos. Mesmo porque se ele der aquilo que a gente quer, capaz da gente não dar valor. Não. E outra, neurologicamente, o nosso cérebro ele foge da dor e busca o prazer. Isso coloca a gente numa roda de rato que a gente corre, não sabe o que você quer, não sabe o que você vai fazer com aquilo que você vai ganhar, e a sua vida simplesmente passa. E eu me lembro que minha avó via eu trabalhando que nem um doido, que nem um retardado lá atrás, com lançamento, editando vídeo até de madrugada. Eu comprava fardo de 2 litros de energético. Nossa. Minha avó, eu chegava aqui, minha avó, Otávio, você tá amarelo, você tá roxo, você tá trabalhando demais e tal, não sei o quê. E aí aquilo que eu te falei lá no vídeo. Quando eu fui visitar minha avó na UTI, a última coisa que ela me fez, assim, que ela apertou minha mão e ela falou assim, ó, você não se esqueça de viver. Aí, eu até pensei, já subiu um negócio aqui, assim, sabe? E por quê? Ela sempre me falava que a infância dela foi muito ruim, que ela teve problemas sérios no relacionamento, que ela sabe que muitas vezes ela foi intolerante ou ranzinza, mas aquela coisa, cada um entrega aquilo que tem, né? Sim. Só que a minha avó, ela sempre teve uma preocupação em entregar aquilo que ela tinha, mas de uma forma mais sutil, sem pressão, sabe? E ela falava assim, ó, enquanto você tá preocupado em ganhar dinheiro e não sei o que, e tal, muitas vezes ganhar dinheiro para você comprar coisas que você não precisa, para você tentar impressionar pessoas que você nem conhece ou que você nem gosta, só pelo simples fato de você ser aceito. E ela tinha essa convicção. E ela falava assim, Otávio, vai viajar. Otávio, sai um pouco de casa. Otávio, desliga um pouco desse computador. Otávio, você não tá vendo que a Maia, minha cachorra, você não tá vendo que a Maia tá querendo passear? Vó, acabei de levar. Leva de novo. Loucura. Leva de novo. Ela não vai ser eterna, eu não vou ser eterna. Só que é o seguinte, minha avó, ao mesmo tempo, ela não gostava de sair de casa. Entendeu? Então ela tinha... Só que ela queria que eu vivesse as experiências que ela acabou não tendo oportunidade de ter. Entendeu? E isso sempre foi de uma sabedoria muito grande. E eu tinha comentado aquele negócio do amor fati, né? O amor fati nada mais é do que o amor ao destino, não, é o amor àquilo que se apresenta pra gente, não é isso? Sim. E se você conseguir reconhecer que tudo aquilo que acontece na tua vida, seja de bom ou seja de ruim, já é um presente, porque tem gente que tá 10 vezes pior que você e tem mais fé que você, não é verdade? E a gente é uma máquina de reclamar. Otávio, eu tenho uma passagem assim, que muito impactante na minha vida, de fé, de gratidão, de reconhecimento assim, de um presente que a vida está dando. Passei um dia assim, eu moro em Campinas, né? E foi aquele dia assim que você fala, cara, esse dia eu quero esquecer da minha vida. Eu não queria nem ter acordado esse dia, era melhor ter ficado dormindo. E aí, de repente, para finalizar, no final desse dia caiu uma tempestade em Campinas. E aí eu paro num semáforo. A hora que eu olho no retrovisor, eu tô vendo um cara debaixo de uma marquise, sentado no chão, com uma lata na mão, né? E de repente eu olho no retrovisor e ele faz assim. Aí eu falei, não tô vendo isso não. Dei a volta no quarteirão, parei, desci do carro e fui conversar com o cara. Eu falei, eu tava vendo o senhor aqui, você fez assim? Ele falou, eu tava rezando. Eu falei, pra quê? Pra agradecer. Agradecer o quê? Pelo meu jantar. Eu falei, que jantar? Aí ele levantou a lata assim, resto de comida. Meu Deus do céu.
Aí eu falei, mas você tá agradecendo por isso? Ele falou, meu filho, eu tenho que comer. Isso para mim é uma bênção. E comeu. Isso mexeu tanto comigo, mas mexeu tanto comigo que eu falei, cara, a gente é muito pequeno, né? Sabe? Exatamente dentro do que você está falando, de reclamar por coisas que você fala assim, cara, eu não tenho direito de reclamar, né? E muito pelo contrário, tem que agradecer as bênçãos da vida, as alegrias da vida, os presentes da vida, e é o tempo todo, né? É o tempo todo. Então, assim, seja a presença da sua avó, seja a fala da sua avó, esse lance aí que você conta é muito impactante, né? Ela pegar na sua mão na hora, dentro da UTI e falar, tá, vai viver. Cara, para pensar assim, precisa trabalhar? Precisa, tá? Agora, pode colocar vida nesse trabalho, né? Que é o que você faz, e eu te falei, cara, o que deu o link no seu podcast foi exatamente isso, porque convite para fazer podcast tem um monte, eu falo não por uma porrada, né? Mas na hora que eu vi o seu, eu falei, cara, deu link, sabe? E exatamente por isso, porque tem vida, tem propósito, né? Então, que eu percebo assim, que eu acho que vai viver em tudo, sabe? É passear com o seu cachorro, é viver. Eu sempre falo isso, cara, precisa de dinheiro? Não precisa de dinheiro, não. Sabe? Pô, fica em casa, pipoca, vai fazer bolo, igual você gosta de cozinhar, assistir um filme legal, um documentário legal, relaxar. Ou seja, precisa de dinheiro para isso? Não precisa de dinheiro. É lógico que se tiver dinheiro, você pode fazer mais coisas. Eu sempre falo que dinheiro, ele serve para potencializar os nossos sonhos, né? Para potencializar o nosso crescimento. Porque se eu não tenho dinheiro, como é que eu faço terapia? Se eu não tenho dinheiro, como é que eu viajo? Se eu não tenho dinheiro, como é que eu compro uma casa para minha família? Ou seja, precisa de dinheiro, né? Agora, eu sempre bato numa tecla, Otávio, que é assim, é muito menos do que a gente imagina que precisa. Isso é um fato. Sabe o que eu vejo também? A gente tem uma dificuldade enorme em reconhecer os benefícios da nossa própria companhia. Sim. Então o que acontece? Principalmente por causa do celular, da internet, onde a gente só tá sozinho se a gente quer, porque ali assistindo você mesmo, eu falava assim, cara, olha a companhia que ele tá me fazendo. Entendeu? Assistindo determinadas coisas, você se sente próximo até do Arnold Schwarzenegger, assim, você consegue seguir ele, coisa que antigamente a gente não tinha acesso, né? Então, só que o que acontece? A gente parece que tá com um medo absurdo de ser abandonado, lembra que você falou? De ser abandonado, de não ser reconhecido, de ser... isso gera uma ansiedade, a comparação gera um negócio muito, muito pesado na gente, e a gente meio que se coloca na obrigação de ter sucesso, só que a gente nem sabe o que é sucesso. Sim. E muitas vezes o sucesso é o simples fato de você ter uma saúde mental ok, não tô falando pra você ser um monge budista, não tô falando pra você ser a Madre Teresa de Calcutá, mas assim, o simples fato de você não se incomodar com o seu próprio silêncio, entendeu? E me pergunta como é que eu sei, porque o último ano foi um inferno, eu não me suportava, até eu entender que eu era um cara legal, sabe? E muitas vezes as pessoas, elas se preocupam cada vez mais com as máscaras que elas mesmos vestem para impressionar pessoas que elas não estão nem aí, ou para se colocar num determinado grupo à força, só por ser aceito, só por causa de ego, e para isso você acaba passando em cima de outras pessoas, tá? E esse autoconhecimento que eu tive na marra, porque eu não procurei, tá? Tem gente que realmente estuda, lembra que você falou que você estudou, você foi Não. Foi goela abaixo. Foi goela abaixo. Força, foi a força, né? Não foi no amor, foi na dor mesmo. E o que eu vejo, assim, é um movimento geral, onde você precisa, e é sempre pra você, então você precisa de um carro melhor, você precisa de uma roupa melhor, você precisa de cada vez mais voltado pra você, e a gente esquece o que tem do lado de lá, né? E o próprio celular, do mesmo jeito que ele aproxima as pessoas, ele afasta as pessoas, cada vez mais, né? E as pessoas cada vez menos
tem a autopaciência de lidar com as próprias frustrações e por aí vai, né? Otávio, é até interessante escutar, né? Porque eu defino da seguinte forma: solidão é do ego. Solidão é do ego. E da carência e por aí vai, né? Então, solidão é do ego. Ponto. E como raramente as pessoas se trabalham, né? O processo de autoconhecimento, então continuam na solidão. E não suportam a própria companhia, né? Que é o que você falou e que você viveu. E que aprendeu, infelizmente, na dor, né? Agora, a solitude é da alma, né? É uma escolha, tá certo? Então, assim, eu escolho ficar em solitude, tá certo? Para me conhecer, para curtir o meu momento, para me entender, Pra se para autoaceitar. me conhecer, tá certo? E isso é lindo, cara. Então, assim, e são coisas assim, ó, completamente opostas uma da outra, né? Então, assim, essa história dessas pessoas que, por exemplo, assim, tem medo da solidão, né? E aí precisam de ficar conectado aqui 24 horas por dia. Você deve conhecer pessoas assim, né? Chega em casa, liga a televisão, liga som, ou seja, tudo para não, cara, ficar sozinho, em solitude, né? Então acha que aquilo é companhia, acha que isso é companhia, que isso é conexão, né? E não é, tá? Não é. E aí que a gente começa a ver, assim, cada vez mais pessoas vazias, cada vez pessoas mais desconectadas, né? Só para você ter uma ideia, só juntando aqui alho com bugalho, mas é porque a gente tem um curso chamado Expansão de Consciência. Ele dura 2 anos e meio. São 5 módulos, né? Primeiro dia do curso, nós recolhemos os celulares. Cara, e aí é avisado antes das pessoas irem, porque assim, tem gente que fica louco, cara. É um curso presencial? Presencial. Tem síndrome de abstinência, então a gente já avisa, olha, leva um despertador, porque você não vai ficar com o celular. Os celulares serão recolhidos, tá? Agora, por quê? Isso cria desconexão. Isso não cria conexão. Agora, é lógico que usado de forma inteligente, consciente, por exemplo, como é que eu conheci o Otávio? Através do celular. Tá certo? Então, assim, usado de forma inteligente, consciente, cara, ele cria conexões, assim, maravilhosas, né? Agora, sem consciência, é isso, né? Eu acho que isso é companhia, sabe? Ficar aqui 24 horas por dia digitando o WhatsApp. Você quer ver uma das coisas que fez eu abortar o WhatsApp? Só para juntar uma coisa com a outra. Você sabe disso? Você tem WhatsApp, né? Tem. Então, assim, eu não sei quantos grupos de WhatsApp você tem. 742. Eu tinha 300 e eu já tava louco. Né? Você tem quantos? 700? Não, eu falei um número aleatório aqui, mas tá longe de ser 300. Né? Pô, aí, o que acontecia, Otávio? Bom dia! Aí eu não respondia, porque, pô, tinha 300 grupos. Só que esse sujeito que me dava bom dia aqui no WhatsApp, olhando nos meus olhos, pessoalmente não me dava bom dia, não. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vai lá pra aquele lugar. Puta que pariu! A galinha tá aí pra isso, viu? Aí eu falei, vai catar coquinho. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Foi a hora que eu decidi abortar o WhatsApp. Porque, assim, conseguia brigar comigo por aqui, pelo WhatsApp, só que na hora que eu falava, vem cá, vamos sentar aqui, vamos resolver esse negócio aqui, vamos olhar um no olho do outro e vamos resolver essa parada. Não vinha não, cara. E aí eu falei, abortei o WhatsApp. Então, isso não é conexão. Né? Eu te amo. Tá. Só que aqui não é capaz de demonstrar esse amor. E, aliás, falando das tias da minha esposa que passaram essa semana em casa agora lá. Uma delas foi casada 50 anos, ficou viúva agora. E ela falando assim, o Flávio, né, meu marido, era assim,
curto e grosso na hora de escrever um cartão romântico. Eu te amo. Só que ela disse uma coisa linda, né? Então é a mesma coisa do WhatsApp aqui, eu te amo, tá? Só que ela disse assim, nas ações, nas atitudes, ele me mostrava que me amava. Ele faz o mais. Ele já faz o mais raro. O mais raro ele faz. É isso aí. Então, assim, escrever eu te amo, porra, é fácil demais. Falar eu te amo é fácil demais. Agora, você, em atitude, você mostrar o amor e demonstrar que ama, raras as pessoas sabem fazer isso, né? Principalmente na atualidade. Vocês estão entendendo como eu amo o meu trabalho? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que o meu trabalho é justamente aprender com pessoas muito sensacionais? Mudando um pouquinho de assunto, né? A gente estava falando sobre partida, sobre desencarnação. Já passou por um luto bem pesado? Já, alguns. Já. Como que você lidou com isso e o que você fala para pessoas que estão passando por luto nesse momento? Coincidentemente, falei isso essa semana agora. Porque as três, das 4 tias, 3 tias da casa que estavam lá, as 3 ficaram viúvas agora, assim, recente, né? O primeiro passo que eu quero colocar é o seguinte. Eu não vou falar que é todo mundo, mas a maioria das pessoas tiveram uma educação religiosa, tá? Seja ela qual for. Qual for. E aí eu te pergunto o seguinte, Otávio, você falou que não estudou muito, mas é lógico que você tem conhecimento. Me mostra, vamos pensar assim, das grandes religiões, das maiores religiões, né? Católico, protestante, espírita, budista, tá? Das maiores religiões que o mundo conhece, me mostra uma que fala da morte. O cristianismo fala, mas ele fala muito mais do pós-vida, né? Agora, da morte em si, Nenhum. Eu acredito que só na Ave Maria, na hora da nossa morte, amém. Não é isso? Eu acho que é o máximo. Nenhuma, tá? Porque se você parar pra pensar assim, vamos dar alguns exemplos aqui, tá? Se eu estiver falando bobagem, o povo fala, cala a boca. Escreve aqui embaixo se ele estiver falando bobagem. Católico. Eles acreditam que como Jesus, no 7º dia, vai fazer o quê? Vai ressuscitar. Então você vai, eu vou, e todo mundo, e vamos estar lá em cima. Ok. Então ele está falando da vida, o catolicismo. O espírita, o budista e outros mais falam de quê? Da reencarnação. É então só uma passagem, né? Então estão falando da vida, não estão falando da morte. É verdade. Tá? Protestante, evangélico, vão falar do paraíso. Ou seja, não está falando da morte, tá certo? Depois que morre, vai para o paraíso. Ou seja, nenhum fala da morte. O que eu quero dizer? Teoricamente, imaginando que a maioria das pessoas tem uma educação religiosa, eu tive uma educação católica. Depois eu fui seguir meu caminho por outras bandas. Mas o meu primeiro passo dentro da religião foi dentro do catolicismo. Então, assim, se a gente agir de forma coerente com a nossa crença religiosa, eu pergunto, está sofrendo pelo luto? Está sofrendo pela morte? Por quê? Então, está sendo incoerente com a própria educação religiosa. É o que eu penso, tá? Agora, o apego é a maior causa de dor no caso de luto ou no caso de morte. Apego, vamos falar especificamente, a uma pessoa. A pessoa morre, mas eu tenho apego a essa pessoa, tá? E se eu tenho apego à pessoa, cara, eu vou sofrer uma eternidade. Uma eternidade. Agora, se eu tenho uma conexão verdadeira, não de ego com essa pessoa, né? Mas se eu tenho uma conexão de alma com essa pessoa, cara, eternamente eu vou conviver com ela. E aí vou falar uma frase que eu amo de paixão, de Francisco de Assis, que ele fala assim: os mortos não estão mortos, eles estão invisíveis. E eu acredito nisso. Então, quando eu digo conexão de alma,
Vamos pegar um exemplo da sua avó, tá? A sua avó, ela não está presente fisicamente, tá certo? Olha eu chorando, mas olha eu chorando. é lindo isso, cara. É lindo isso. Agora, agora espiritualmente, né? A conexão que você tem com ela, cara, é eterna. E quando falo eterno, não estou falando eterno até o dia que o Otávio desencarnar, não. É eterno, tá? Só te contar uma passagem para complementar essa questão. O Rafael, meu filho, na época ele tinha 2 anos, a gente estava brincando na beirada da piscina. E aí ele chegou para mim e falou: pai, eu amei te escolher para ser meu pai. Ai, que da hora. Aí eu falei... Do nada, assim? Eu falei, vou pegar esse moleque. Aí eu falei assim, eu amei te escolher para ser meu filho. Aí ele me sacaneou. Ele chegou e falou assim, na outra vida, você vai ser meu pai de novo? Quantos anos Nós ele tinha? 2. Nós nunca falamos sobre isso com ele. Nunca. Aí eu falei, Rafa, eu não sei como que vai ser não, cara, mas assim, enquanto houver amor, a gente vai continuar junto. Se vai ser pai, se vai ser avó, se vai ser neto, se vai ser filho, se vai... Não interessa. Enquanto tiver amor, a gente vai continuar junto. Ele falou, legal. Virou as costas, foi brincar. Tá tudo certo. E você, como pai, eu acredito que você derreteu nessa hora, né? Então, a gente começa a ver assim, cara, é a sua avó, é o seu pai. E eu vou mais longe, tá? São seus cachorros, que eu tenho cachorro em casa também, sabe? São seus pets. Ou seja, a pergunta é, para que nós estamos juntos? Né? E vai continuar junto, cara. É pra eternidade. Eu não tô falando dessa vida, não. É pra eternidade. Eu tenho um negócio muito forte com o negócio de servir, né? De servir o próximo, né? Eu sempre tive isso. E tanto as coisas boas quanto as coisas ruins da minha personalidade, eu boto tudo na conta do TDAH. Eu tenho algo para culpar, sabe? Então, a desorganização é o TDAH, a falta de planejamento é do TDAH, tudo de bom e de ruim, o hiperfoco, a criatividade é do TDAH. E tem uma parada que eu não sabia, que eu descobri esse ano, que quem tem déficit de atenção tem um dos pontos de personalidade é esse altruísmo exacerbado. É o fazer o bem e só por fazer, entendeu? E eu dou aula de jiu-jitsu num projeto social aqui em São Caetano. São quase 700 alunos. E a gente começou dando a aula de graça. Hoje a gente recebe uma merreca que é ajuda de custo da prefeitura. E nós estamos no maior tatame do mundo. Que legal. É um tatame de 3 mil metros quadrados, 4 mil metros. É gigante. Aqui em São Caetano. Apoio da prefeitura. E são 8 modalidades de artes marciais de graça para quem estiver passando na rua. Né? E eu dou aula lá há 8 anos já, 10 anos. Nem sei quanto tempo eu dou aula lá, né? Eu fui o 7º aluno. Hoje já são mais de 700 alunos, 600 alunos, não sei. É isso. E o que eu vejo é o seguinte. Quando a gente toma na cabeça... a gente acaba se culpando de quão idiota você foi, de quão bobo você foi, como é que você não percebeu que aquilo ali não ia dar certo para você, você tem que se antecipar. E a grande benção do TDAH é a dificuldade de antecipação, entendeu? Em outras palavras, rola sim uma certa ingenuidade, rola sim, só que aquela coisa... O impulso de entregar e fazer o bem pro próximo... Não tô falando que eu sou santo, não, tá? Sim. Não vem me canonizar, não. Eu faço merda pra caralho. Quer dizer... não vem me canonizar... Não sou santo, não, muito pelo contrário. Mas existe sim... Sempre existiu em mim esse negócio de... O que dá pra fazer pra ajudar? Como que a gente pode... como que a gente pode... fazer algo pelo próximo. Então lá no próprio jiu-jitsu mesmo, já fiz campanha de agasalho, já fiz campanha de ração, hoje eu tô juntando argolinha e tampinha de garrafa para doar para uma ONG que resgata gato de rua, entendeu? E o que eu vejo é o seguinte, que aí também tem a parte do déficit de atenção, né? Servir o outro é uma forma de eu me sentir útil por causa da baixa autoestima, assim, eu tenho baixa autoestima.
Então eu tô fazendo esse podcast, na verdade, pra mim tá tudo uma porcaria. Olha como é que a minha cabeça é. Eu acho que ninguém me assiste, eu acho que ninguém dá valor pra nada, eu acho que ninguém tá nem aí se eu tô falando de saúde mental. Só que o que acontece? Os números mostram que eu tô no caminho certo. Sim. Os números estão mostrando que eu tô no caminho certo. E o que eu vejo é o seguinte, cada vez mais pessoas falando eu, e não se doando. Né? Aí não se doa ou por egoísmo, ou se doa porque não se acha o suficiente que tem alguma coisa para se doar, ou simplesmente não tem a boa vontade de fazer algo pelo próximo. É isso aí. Né? Otávio, olha que coisa linda, né? Com TDAH ou não importa. O fato é o seguinte: Deus nos deu um dom. É o que eu acredito, tá? Então ele te deu um dom que é esse que você tem, de alguma forma ligado à questão assim, tecnológica, que você já usou de uma outra forma, e agora você achou um caminho e que está ajudando as pessoas. Deus me deu um dom de fazer o que eu faço, né? E eu sei que através do que eu faço, eu sei que eu sou um instrumento de ajuda para muita gente. Com certeza. Uma das tias da Carla que esteve essa semana, ela é espírita, né? E aí ela disse assim, você tem noção da quantidade de gente que você ajudou, que você salvou? Eu falei, eu não estou dizendo que fui eu que salvei, nem que eu ajudei. Eu tenho consciência, assim, que eu fiz o meu papel, usei o meu dom que Deus me deu. Um instrumento, né? E através disso eu fui instrumento para realmente, assim, tocar, ajudar algumas pessoas. Exatamente você. Começou com a parte tecnológica do outro lado lá, lançamento e paraná. Hoje você usa a tecnologia do mesmo jeito, só que com uma outra proposta, com um propósito, ou seja, ajudar as pessoas. Então o que eu acredito Deus nos deu um dom. Tá? Qual é o nosso propósito? Meu, seu e da 8 bilhões de pessoas que habitam esse mundo aqui. É usar esse dom para ajudar as pessoas. Ah, não, mas o que eu vou fazer? É usar o seu dom para ajudar as pessoas. Eu vou dar um exemplo assim, bem rápido aqui, tá? Tem uma senhora que se chama Dona Rita. Eu sempre convido as pessoas assim, entra lá no meu YouTube e assiste a live que eu fiz com ela. No dia que eu fiz a live com ela, Otávio, tá gravado isso, inclusive, na live que eu fiz com ela. Eu falei, Dona Rita, a senhora me perdoa, mas eu tô começando a duvidar que Deus existe. Como é que pode Deus permitir uma pessoa viver isso que a senhora viveu desde o dia que foi gerada? Meu, a mulher é só perrengue, só porrada, só... Cara, eu falei, eu tô começando a duvidar que Deus existe. Bom, o fato é o seguinte. Essa mulher, com toda a dor que ela viveu, e é dor que você fala assim, cara, Deus não existe não, cara. Sabe? Pra deixar alguém viver isso que ela viveu. Se você vê o que essa mulher faz para ajudar as pessoas, você vai falar, para. Sabe? 450 crianças na creche dela. Eu acho que 100 e tantas marmitas que ela doa por dia para pessoal de rua, né? Não sei quantos alcoólatras que ela atende. E por aí vai, sabe? E aí você vai pensar assim, e dom. Qual é o dom dessa mulher? Cozinhar. E através do cozinhar, cara, ela ajuda, assim, um número infinito de pessoas. Então, o que eu penso, né? Essa conversa que o pessoal às vezes fica, qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Vamos resumir a coisa, sabe? Propósito usa o seu dom para ajudar as pessoas. Ponto. Agora, se é ajudar uma, se é ajudar 100, se é ajudar 1000, não interessa. Vai ajudar alguém através do seu dom. Só de não atrapalhar já é muita coisa. Só de não se meter na vida de quem tá tentando fazer alguma coisa. É isso aí. Entendeu? Principalmente na internet, onde a pessoa, né, caga pela mão e sai andando e escreve umas barbaridades. Eu trouxe aqui uma amiga minha, que ela, a Thaís, que pegou HIV do namorado, né, que faleceu e tal. E ela falou assim, Otávio, você não tem noção da quantidade de hater que eu tenho.
Hoje eu falo para pessoas que venceram HIV, pessoas que acabaram de descobrir, pessoas que estão extremamente um luto em vida. E a sorte é que aqui, em 2023, tem tratamento. Imagina na década de 80, na década de 90, que pessoas morriam mesmo. O Cazuza, como chama lá, do Legião Urbana, lá, o Renato Russo. Então, assim, é uma doença realmente que, se não tratada, ela definha e a pessoa morre da grossura dessa caneta, que é um negócio bem pesado. E ela fazendo um excelente trabalho, ela escreveu um livro tão importante de conscientização, de prevenção, de acalmar as pessoas, né? Que hoje tem tratamento e tal. Mesmo assim, tem gente que vai lá no perfil dela e escreve textão desse tamanho, assim, xingando ela, julgando ela, falando um monte de abobrinha pra ela, e ela com um sorriso no rosto desse tamanho, assim, ó. Entendeu? E ela feliz em servir. E pessoas mesmo assim vão lá no perfil dela e chamam ela de aidética, chamam ela de doente, que ela fez não sei o que ela das contas, que ela não devia estar falando sobre isso. Como não, gente? Otávio, isso é muito triste, mas eu falo, e é isso que a gente falou agora há pouco, né? Essas pessoas que fazem isso, sabe, que escrevem um monte de merda, como você colocou, o que mais me impressiona é a covardia dessas pessoas, porque aqui consegue digitar, falar um monte de coisa e tal. É o que eu falei, chama essas pessoas e fala assim, vem cá, senta aqui, olha aqui nos meus olhos, agora fala pra mim. Primeiro que não vem, tá? Então assim, como é que a gente vive com isso, né? Como essa amiga sua, como é que ela chama? Thaís. Cara, continua fazendo bem. Ponto. E o que você fala para alguém que está extremamente angustiado, extremamente passando por situação ou financeira ou de saúde e essa pessoa perdeu a esperança de dar a volta por cima, ou ela acha que ela não é merecedora de dar a volta por cima, ou ela acha que esse perrengue que ela tá passando agora porque ela merece? Que mensagem que você tem para falar para essa pessoa que tá muito, muito mal? O que gera sofrimento nas pessoas? Tá? A resistência ao que a vida está te apresentando. O que gera sofrimento para as pessoas? Não aceitar o que Deus está te propondo a viver. Você quer falar de outra maneira? Ou seja, a não aceitação, a resistência ao que a vida te propõe a viver, é isso que te faz sofrer. Tá? Tá sem dinheiro, tá doente, não importa, tá com os desafios que a vida apresenta, ok. E aí eu não aceito isso. Eu fico resistindo a isso. Eu te pergunto o seguinte, resolve o que você ficar resistindo a isso? Nada. Só te faz o quê? Sofrer. Então, o que gera o sofrimento é não aceitar. Ah, Tadashi, então você está querendo dizer que eu tenho que sentar na poltrona, cruzar meus braços e ficar ali conformado. Eu não estou falando de conformismo, tá? Eu estou falando de aceitação. Né? Então, no momento em que eu aceito, ok, tá? É isso que Deus, o universo, a vida está me propondo a viver, ok. Cara, eu aceito isso, mas agora eu vou dar a volta por cima, tá? E eu te falo isso com conhecimento de causa, tá? Porque, lógico que como você, eu também já passei por vários desafios e deve ter mais 1 milhão ainda até o dia de desencarnar, mas um dos grandes desafios que eu venho vivendo, eu tô com glaucoma, né? Perdi mais de 90% da minha visão. Depois da Covid, em 2020, eu fiquei internado mais de 27 dias, e aí eu tive que tomar corticoide pra caramba no hospital. Eu não posso tomar corticoide por causa do glaucoma, aí a visão piorou mais ainda. Só que isso já vem desde os meus 42 anos de idade, né? E isso gerou muito sofrimento em mim. Ok. No momento em que
eu comecei, aí eu fui para a Índia fazer um curso de filosofia e meditação, e a partir daí eu comecei exatamente a aceitar. Cara, e daí? Porque eu aceitei, resolveu o glaucoma? Não, piorou. De 2020 para cá ele piorou. Mas eu não sofro mais. Tá? Então, a aceitação, ela tira você desse estado de sofrimento. Tá certo? E tem 1 milhão de pessoas vivendo o que você acabou de falar, né? Cara, tá desempregado, tá sem dinheiro, tá doente, tá... Não importa. Ok. Mas é o que ela tem que viver, como disse sua avó. Cara, isso é o que ela precisa passar, porque ela tem que aprender com isso, né? Isso é de uma inteligência emocional muito absurda, né? É. Porque nessa você para de questionar, você para de se fazer de vítima, você vive num estado de presença pleno, né? Onde você consegue analisar tudo por cima numa ótica diferente, além de reclamar, além de se tornar uma pessoa pessimista, além de se importar com a opinião dos outros, é você com você mesmo e os seus problemas. Você falou uma coisa importante que eu vou ressaltar. Para de se vitimizar. Ah, eu não me vitimizo, eu não uso de autopiedade. Usa. Eu uso, e você que está escutando também, todo mundo usa e se vitimiza. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, tá? Só para não alongar muito. Quem reclama está se vitimizando. Tá? Pode não dar esse nome, mas quem vive reclamando, na verdade, está se vitimizando. Então, para de se vitimizar que você resolve assim 50% do problema, né? Vou dar só um exemplo que eu acho muito bonito, acho que serve para ajudar alguém. É uma grande amiga, jovem, menos de 40 anos, e teve um câncer violentíssimo no seio. E aí eu liguei para ela, depois da cirurgia, eu falei, e aí, como é que você tá emocionalmente? Quero saber como é que você tá. E ela falou comigo assim, eu tô fazendo o que tem que fazer. Agora, adianta espernear? Eu falei, não. Ela falou, pois é, então eu tô fazendo o que eu tenho que fazer e tocando a vida. Você conhece um pastor polêmico chamado Caio Fábio? Sei. Cara, como eu adoro esse cara. Ele é muito... Caio Fábio, eu vou mandar esse corte pra você. Será que ele veio no meu podcast? Será? Bem. Será? Vamos ver. E assim, eu vi um texto dele, né? Uma pregação dele falando sobre... É antigo, hein? É antigo. Ele fala sobre Jesus, o barquinho e o além... E o porquê, alguma coisa. É o Jesus, barquinho e alguma outra coisa. E ele vira e fala assim, quando Jesus estava pregando para não sei quem, e ele chegou para os apóstolos e falou assim, ó, vocês vão entrar no barco e vocês vão para lá, que depois eu encontro vocês do lado de lá. Aos apóstolos, não, nós não estamos com pressa. Nós estamos aqui para te servir, a gente vai te esperar. Ele falou assim, eu não vou falar de novo, hein? Arruma o barco e vai para lá. Beleza. Aí os apóstolos, nossa, tá bom, né? Então só vamos seguir. E ele entrar no barco e foi. Só que um deles, não vou saber quem é, se foi Tiago, se foi Marcos, se foi Pedro, não faço a menor ideia. Um deles pegou um barquinho e amarrou num toco. E chegou pra Jesus e falou assim, ó, Jesus, nós estamos indo e eu deixei um barquinho ali pra você, tá? Conhece essa, não? Não. Eu deixei um barquinho... ali no toco. Eu deixei um barquinho amarrado no toco ali, mas a gente te encontra do lado de lá. Beleza? Beleza. Você tem certeza? Sai daqui, vai. Eu me resolvo. Beleza. Aí eles estão lá, no barquinho. Daqui a pouco, lá no meio, lá, não sei se era mar, qual dos mares, se era lago, não sei. Me vem Jesus andando na água, bicho. Na água. Ele vem andando sobre a água, assim, ó. Assim, ó. Não molhou nem a barra da calça. Não molhou nem a barra da, né? Aí eles incrédulos, assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí o Caio Fábio vira e fala assim, por acaso tá tentando ajudar Deus de alguma forma? É sério que você tá, apesar de tudo isso, é real que você tá deixando um barquinho? O cara é Deus, bicho, é sério isso mesmo? E você ainda tá achando, e eles ainda, né, tem uma parte bíblica lá que eles falam que eles acharam que era um fantasma. Ai, meu Deus, um fantasma. O cara criou tudo.
você realmente quer que ele apareça na tua vida de barquinho? Ah, deixa de ser palhaço. Tanto é que depois ele vira lá pra Pedro, não sei, né? Ele cata na mão dele e fala, você quer andar na água? Vem cá. Aí ele botou o pé, ele falou, ô, cara de baixa fé, não é um negócio assim? Fé limitada, ainda deu uma zoada nele, né? E é engraçado que muitas vezes a gente pede, a gente tá em situações muito de perrengue, né? E a gente faz as coisas, ó Deus, você tá vendo que eu tô distribuindo marmita aqui, ó, você tá vendo que eu tô pedindo, você tá vendo, como se a gente estivesse facilitando o caminho de alguém que, oi, você vai deixar um barquinho, você não precisa se preocupar, que tudo vai dar certo do jeito que ele quer, não é? E sabe o que é mais engraçado? O mundo dá tanta volta que eu tô falando isso. E a minha parte religiosa, eu digo assim, que ela é um pouco conturbada, sabe? A minha parte espiritualizada, ela é um pouco conturbada, porque eu não sei se eu acredito, não sei se eu não acredito, eu entendo do que se trata, eu já pesquisei muito, mas tem muita coisa que eu não concordo e ao mesmo tempo eu acho que deveria acontecer. Então, tá vendo isso daí atrás aí, ó? Minha cabeça é assim, eu sempre falo que minha cabeça é isso daí, ó. Entendeu? Então, eu não consigo ter certeza de absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo eu acho muito bacana essas parábolas, essas mensagens, e essa do barquinho me marcou muito, assim, sabe? Olha, Jesus, eu vou deixar aqui um toco aqui, um barquinho amarrado num toco pra facilitar a tua vida. Para, bicho, quem que você acha que você é, né? Muito sensacional. E uma outra coisa que eu ia te falar, quando a Thaís veio aqui, e ela tava falando que quando ela descobriu a doença, e ela passou por vários estágios, né? O primeiro foi a raiva, negação. A negação, ela passou por tudo isso, né? E a parte do questionamento, ela olhava pra Deus, ela falou aqui na minha frente, ela falava assim, Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu? Aí virou uma chave na cabeça dela do dia pro outro, e ela falou assim, tá, por que não eu? Aí eu, nossa, se fosse eu ia ficar muito transtornado, mas eu não sei se eu teria essa capacidade, essa inteligência emocional a ponto de questionar o porquê não eu. Eu acho que dependendo assim da pessoa, dependendo da evolução espiritual da pessoa, né, uma hora essa chave vira, né, porque esse processo assim, porque eu, quer ver que coisa interessante, na Índia, quando eu fui a primeira vez em 2014, uma das coisas que é um curso de filosofia e meditação, né, e essa grande mestra que eu tenho falava, né, é assim, existe um problema na humanidade que ela chama de pensamento autocentrado, que é exatamente isso que você acabou de falar, não, porque eu, sabe, uma pessoa tão boa, que tarará, porque eu, e é bem isso que a Thaís caiu essa ficha, graças a Deus, assim, por que não eu? Sabe? Porque assim, esse processo desse pensamento autocentrado, uma é vitimização, tá? Autopiedade. E 2, é você achar que o seu umbigo é o centro do universo, cara. E não é. Não é o centro do universo, né? Então, a questão é assim, por que não eu, né? Eu acho que é uma baita de uma reflexão. E 2, o que a gente falou no início da nossa gravação aqui, do podcast. Qual é o aprendizado? A fala da sua avó, sabe? Ou seja, ser contaminada, tá certo? Tem um aprendizado? Tem um aprendizado. Se não é para essa vida, com certeza vai servir para uma outra vida. É fato, né? Mas assim, que não acontece por acaso, isso é uma real. E não acontece por acaso você dar um like nesse vídeo, você compartilhar esse vídeo no grupo da família. Eu sei que você tem vários grupos, compartilha para todo mundo. Tadashi, faz assim, ó. Faz assim, ó. Tudo que tem do Tadashi, segue ele no Instagram. Se por acaso você comete o erro de não seguir, então segue o Tadashi no Instagram. Tudo que tem de link, de curso, de livro, tem livro também ou não? Tem. Tudo que tem do Tadashi na internet, eu vou colocar aqui no card, aqui embaixo. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Otávio. Pela moral que tá me dando. Que e isso. Agora nós vamos gravar mais um episódio. Vamos nessa. Nós vamos falar sobre relacionamento. Vamos nessa. Então daqui a algumas semanas, tá? Daqui a algumas semanas vai ter o episódio do Tadashi sobre relacionamento. E muito obrigado, gratidão. Valeu!